Autoridades, sejam bem-vindos a mais um I Am CFO, o meu podcast feito por empreendedores para empreendedores. Como vocês têm acompanhado nas últimas semanas, a gente está fazendo uma sequência sobre desenvolvimento pessoal, estabelecimento de planejamento, utilizando alguns modelos da administração voltados para o planejamento pessoal. E hoje eu estou excepcionalmente gravando, para quem está me acompanhando pelo YouTube, de casa totalmente vazia, porque a gente se mudou, tem 2 dias e os móveis só chegam na semana que vem, então a gente vai passar uma semana acampado. Mas consegui espremer dentro da minha agenda de hoje um tempo para a gente fazer isso aqui, porque comprometimento é comprometimento e é isso que a gente vai fazer. Hoje nós estamos no terceiro, se eu não me engano, episódio que a gente vai falar sobre planejamento pessoal, e no dia de hoje eu quero falar sobre estabelecimento de metas. Então, nos episódios passados a gente falou sobre como desenvolver o plano, modelo de negócios para o nosso planejamento pessoal, e hoje a gente vai falar sobre metas. Se o que lhe faz sair da cama todas as manhãs é a sua missão ou a sua paixão, deitar-se à noite com a sensação de dever cumprido só é possível quando a gente tem objetivos específicos a serem concluídos. Eu não tenho como chegar à noite e pensar, hoje o meu dia foi bom, foi produtivo, se eu simplesmente não determinei o que eu deveria ter feito. Acordar, trabalhar e fazer um monte de tarefas sem um propósito é a maior perda de tempo que a gente pode ter. Os dias eles precisam ser produtivos e a gente precisa ter certeza de que as nossas ações condizem com o nosso planejamento. Do contrário, a gente fica andando em círculos, corre o risco de ficar andando em círculos. Então, se você tem um ditado na administração que se você não pode medir algo, é muito provável que você não pode controlar esse algo. A única forma da gente controlar alguma coisa é medindo se a gente está no caminho certo ou não. Caso a sua meta seja deixar seus clientes mais felizes, se você não souber medir o nível de felicidade do seu cliente, você não pode controlar essa sua meta. Da mesma forma, tudo aquilo que é mensurável precisa ter uma ideia clara e objetiva. Quero deixar os meus clientes mais felizes não é objetivo, eu tenho que determinar um nível de felicidade e poder fazer isso. Aumentar os ganhos anuais, por exemplo. Esse ano eu quero ganhar mais. Mais quanto? Se você ganhar $1 a mais, R$1 a mais, você cumpriu a sua meta. Então é preciso que a gente tenha metas claras e objetivas. É preciso saber quanto a gente quer de cada métrica utilizada para medir o nosso desempenho ou orientar as nossas atividades. Do contrário, a gente pode estar sempre frustrado com aquilo que a gente não atingiu porque a gente não sabia realmente o que queria atingir. Na administração se usa o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta para fazer exatamente isso, determinar o que, quando e quanto, e a gente vai tentar trazer isso para o nosso desenvolvimento pessoal. Muitas empresas utilizam esse Balanced Scorecard, ou BSC, como chama, para orientar suas atividades para atingir a sua visão, o que a empresa quer ser dentro de um intervalo de tempo. Como a gente viu anteriormente, nos outros capítulos, a nossa visão é aquilo que a gente quer conquistar num período de tempo estabelecido. A missão é o que a gente vai fazer para alcançar aquela visão. O Balance Scorecard destaca que o propósito de atingir a visão, com o propósito de atingir, para que a empresa atinja essa visão, ou para que nós, transformando isso no pessoal, atinjamos essa visão, a gente precisa se aperfeiçoar em 4 perspectivas estratégicas: aprendizado e conhecimento, processos internos, relacionamento com o cliente financeiro. Cada uma dessas perspectivas tem um impacto sobre a seguinte ou sobre as outras, que em último caso vai permitir que aquela visão que a gente estabeleceu para nós seja alcançada. Na adaptação para o planejamento pessoal, a gente pode fazer algumas mudanças. Por exemplo, cliente, não é bem cliente, é quem a gente deseja impactar, enfim. Precisamos mudar esses conceitos para a gente atingir os nossos objetivos pessoais. Eu vou trazer um exemplo aqui
de uma pessoa que tem como uma visão, e isso na verdade foi um exemplo meu no passado, não é o meu atual, mas é o meu do passado, de morar no exterior, né? Hoje eu vivo nos Estados Unidos, foi graças ao fruto de muito planejamento. Dentro dessas perspectivas estratégicas, eu tenho vários ou alguns objetivos estratégicos. Por exemplo, se a minha visão for morar em outro país, a perspectiva estratégica do lado do aprendizado e conhecimento. Eu preciso aprender, eu preciso saber falar a língua daquele país, por exemplo. Pode ser uma meta a ser estabelecida. Objetivo estratégico. Processos e rotinas. Eu preciso montar uma rotina que me permita estudar a língua falada, o idioma falado nesse país. Relacionamento ou clientes, ou seja, como é que eu melhoro o meu nível de relacionamento para que isso me ajude a me mudar para esse país. Então, eu botei como exemplo um objetivo estratégico dentro dessa perspectiva de conhecer pessoas que morem naquele país ou que já foram para lá ou que tem contatos lá, que isso pode te ajudar a conseguir emprego, a, enfim, conseguir se desenvolver nesse sentido. Do ponto de vista financeiro, o objetivo estratégico é ter uma renda que me permita viver ou morar nesse país. Então isso é um exemplo de como montar as perspectivas estratégicas para a gente atingir a visão. Aprendizado e conhecimento, o que eu preciso fazer? Processos e rotinas, o que eu preciso fazer? Relacionamento ou clientes, o que eu preciso fazer para aumentar esse meu ciclo de contato com outras pessoas? E do ponto de vista financeiro, o que eu preciso fazer para atingir aquela minha visão? Cada um desses objetivos estratégicos, entretanto, ele deve ser acompanhado de algum indicador quantificável. Só falar, eu quero falar a língua daquele país, isso não é quantificável, a fim de traçar metas e ações para que sejam alcançados. A criação de um BSC, ou de um Balance Scorecard, é feita de baixo para cima. Eu começo no aprendizado e termino no financeiro. Parte do princípio que para a gente atingir qualquer objetivo, é preciso um nível de entendimento sobre tudo aquilo que o envolve. Então, se eu quero morar em outro país, eu tenho que ter um conhecimento básico sobre o que envolve morar em outro país, desde o momento do que tem que fazer para ir até lá, até o que eu vou fazer lá, ou como se comporta, quais são as regras e costumes daquele país. Na etapa de processo, a gente deve listar quais são as atividades chaves que precisam ser dominadas para atingir as metas. Ter isso bem claro é fundamental para a eficiência, poupando tempo, energia e recursos, sejam eles financeiros ou não, ao longo da jornada que a gente vai percorrer. Outro ponto muito importante é como que a gente vai atingir o nosso ciclo de relacionamento, clientes, ou enfim, como que a gente vai fazer com que essas pessoas nos ajudem a chegar nessa nossa visão. No caso de um planejamento pessoal, essa classificação pode ser alterada para família, por exemplo, ou por amigos, ou simplesmente relacionamento, rede de relacionamento. A verdade é que ninguém conquista nada sozinho, a gente precisa de outras pessoas para atingir os nossos objetivos. Saber se relacionar e aproveitar os benefícios desse contato pessoal são fundamentais no processo de buscar as nossas metas. E por último, a gente precisa definir quais os objetivos financeiros são primordiais dentro desse processo. O objetivo financeiro pode ser muita coisa, mas eles não têm nada a ver com o que a gente vai desenvolver. No processo de morar em outro país, então, eu tenho dois objetivos muito claros. Ter o dinheiro para ir, fazer a mudança e depois ter o dinheiro para me sustentar lá. Então, são objetivos diferentes. Retorno não é um lucro, apesar de ser financeiro, não é um objetivo aqui. As métricas mensuráveis nesse caso seriam poupança e depois renda. Então, lucro não, se eu vou ter lucro ou prejuízo, se eu vou ganhar dinheiro ou não, morando em outro país, esse não é o problema. O problema é, vou ter dinheiro para ir e depois vou ter dinheiro para ficar, então são métricas diferentes, apesar de elas estarem dentro do financeiro. Uma empresa, às vezes, o objetivo financeiro dela não é ter o maior lucro, mas sim ter o maior market share, ter a maior receita. Por quê? Porque isso, numa perspectiva de longo prazo, vai dar uma alavancagem, um poder de negociação para ela muito maior do que simplesmente ter um lucro grande num determinado período de tempo. Então, apesar de existirem várias métricas, a gente precisa saber escolher certo quais as métricas são adequadas para aquele nosso objetivo. Então, tudo que a gente precisa, o que a gente quer fazer, a gente precisa determinar o que precisa ser feito,
quanto desse o que precisa ser alcançado. Eu preciso ganhar dinheiro esse ano. Quanto? E o terceiro ponto é em quanto tempo isso deve acontecer. Eu quero ter $1 milhão. Em quanto tempo? Eu quero ganhar $1 milhão. Se eu somar talvez todos os salários que eu tive nesses últimos 10 anos, 15 anos de carreira, talvez eu já tenha atingido $1 milhão, mas eu não tenho esse dinheiro na poupança. Então o que eu quero? Guardar $1 milhão ou fazer $1 milhão? Tem até no filme, aquele filme com o Selton Mello, que conta a história de um traficante brasileiro, esqueci o nome. Eles estão conversando, o traficante e um outro cara, e um pergunta para ele, qual que é o seu objetivo? Ter $1 milhão. Daí ele pergunta de volta, e o seu objetivo qual que é? Gastar $1 milhão. Então tudo que a gente determinar a fazer, a gente precisa colocar esses objetivos, essas métricas, e saber o que, quanto e quando eu preciso atingi-las. Então nessa semana, enquanto você escuta esse podcast, se prepara para o próximo, você vai determinar para você atingir a sua visão e a sua missão, 4 coisas. O que você precisa aprender durante esse percurso? Qual a rotina que você precisa estabelecer para chegar até lá? Quais pessoas você deseja ou impactar ou que podem lhe ajudar? Como as suas finanças influenciarão nesse processo? Determinar esses objetivos estratégicos para que a gente possa seguir o nosso planejamento. E por hoje é isso. Até semana que vem.